Pereira Esportes. A L1 de volta aí para facilitar o deslocamento dos candidatos aos locais da prova do Enem em Maceió. 31 linhas de ônibus vão ser reforçadas durante os domingos. Domingo dia 9 e domingo dia 16 de novembro tem esse reforço. De acordo com o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, DMTT, serão 144 viagens extras em horários ampliados das 10 da manhã ao meio-dia e entre as 4h30 da tarde até as 6h30 da noite. Ampliação aí do horário de funcionamento dos ônibus por conta das provas do Enem que já começam nesse domingo. Falando em Enem, agora é o nosso Momento Enem. As dicas de hoje é sobre linguagem, prova já no domingo que vem, próximo domingo. Quem traz as dicas para a gente é o professor Beto Brito, professor de linguagens. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente no AL1. Bora começar com as dicas, então, voltadas para a literatura? Exatamente. A prova de linguagens é uma prova que ela abraça vários conteúdos, inclusive um deles é literatura. Ontem o professor Ayrton esteve aqui e falou de todas as competências. Os termos novos ligados ao Enem são um pouco estranhos para as pessoas que não estão envolvidas com a prova. Eles são até difíceis para os próprios alunos que estão fazendo a prova nesse domingo. Então, por exemplo, vou ser bem rápido e prático. A prova de linguagens ela é construída a partir de competências e habilidades. As competências seriam as disciplinas e as habilidades seriam as abordagens das questões. Por exemplo, eu sou literatura. Literatura está inserido na prova de linguagens. A competência 5 corresponde justamente à prova de literatura da prova de linguagens. Esta competência 5, ela traz 3 maneiras de abordagem que vai, no final, entregar ao aluno 8 questões. Então, das 45 questões da prova de linguagens, que envolve língua estrangeira, interpretação textual, gramática, artes e até expressão corporal, de todas essas 45 questões, 8 serão da competência 5, que são justamente as dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje. Então, vamos às dicas aqui na nossa tela, na cartela. Olha só, a competência 5, ela que está relacionada aos textos literários. Todo texto literário que você encontrar na prova de linguagens vai estar vinculada a esta competência. Como é que você vai identificar esses textos literários? Quando for publicidade, você descarta. Quando for um texto jornalístico, você descarta. Quando for um texto científico, você descarta. Quando for uma música, você descarta. Quando for uma imagem artística, você descarta. E aí, quando você encontrar romances, poemas, peças teatrais, que são textos vinculados à literatura, serão as questões vinculadas a essa competência. Eu falo assim porque não é mais como os vestibulares tradicionais, quando as questões vinham em sequência. E aí eu sabia exatamente que aquelas questões eram as questões de literatura. Não, no Enem não é assim, vem tudo misturado. Então eu vou encontrar uma questão de interpretação, eu vou encontrar uma questão de literatura, uma questão de artes, depois uma questão de expressão corporal. Tem que estar muito atento, Tem que estar muito atento. E é justamente esse o grande problema do Enem. Porque o Enem não traz uma prova considerada extremamente difícil, mas é uma prova extremamente cansativa, porque são 90 questões nesse domingo, mais uma redação, onde todas as questões terão um texto de abertura. Então, o aluno ele é carregado ao longo da prova, certo? Por uma quantidade de textos muito grande, certo? Para responder em um curto espaço de tempo. Então, essa competência 5, ela é formada a partir de 3 habilidades. Aqui é a habilidade 15, Essa habilidade 15 é a que mais necessita de conhecimentos históricos do aluno. O aluno ele tem que entender que a produção literária é feita por aquele indivíduo, aquele professor, aquele autor. Ele teve uma vivência social, histórica, política e econômica na época que produziu. E se eu não entender essas relações de influência desse contexto histórico com relação à produção do autor, eu não vou conseguir responder essas questões da habilidade 15. Então, qual seria a dica? Você entender qual é a época que o autor viveu. E isso a própria questão vai trazer. A questão vai lá dizer, vou dar o exemplo de Graciliano Ramos, grande autor alagoano. Ele vai
ser um autor da segunda fase do modernismo, do romance de 30, e a questão vai dizer, Graciliano Ramos escreveu esse livro durante a Era Vargas. A Era Vargas é de 1930 até 1945, então eu já delimitei a época e vou entender as coisas que influenciaram o Graciliano Ramos a aplicar aquelas características naquela obra. Como é uma época de grandes conflitos políticos e sociais, os autores tendiam a uma postura mais crítica em seus textos. Por isso que Vidas Secas é uma obra tão crítica da realidade social. Então, essa seria a habilidade 15. Dessa habilidade, que é essa abordagem acerca das influências históricas, econômicas, sociais e políticas na obra dos autores, eu terei 3 questões. Aí essa questão pode abordar Brasil colônia, essa questão pode abordar Brasil pós-independência, essa questão pode abordar literatura contemporânea, mas sempre voltada ao contexto histórico. E aí o aluno vai ter que estar ligado entre a produção, o autor e a época. E assim ele vai conseguir responder perfeitamente. Depois dessa habilidade, seria a habilidade 16, certo? E a habilidade 16 é uma habilidade mais técnica. É aquela coisa, para que o aluno seja considerado habilidoso em literatura, seja competente em literatura, ele tem que, além de saber identificar as influências históricas na produção daquele texto, ele também tem que reconhecer o estilo do autor, tem que entender quais são os procedimentos que o autor usou para produzir o texto. Então, esse texto é em forma de poema ou prosa? Esse texto é um texto de estilo moderno ou estilo clássico? Esse texto se utilizou de uma linguagem oral ou de uma linguagem erudita? Então, esses conhecimentos técnicos literários estarão relacionados a essa habilidade, chamada habilidade 16. E a dica é sempre procurar no comando da questão, porque cada questão tem um comando na prova do Enem, palavras-chave, como recursos, procedimentos, construção textual. E aí, quando você encontra essas palavras, você vincula a essa habilidade, que é a habilidade mais técnica da prova. Há aí mais 3 questões dessa habilidade, 16. Sim. E aí, quando chegamos na última habilidade, que é a habilidade 17, essa é mais interpretativa, porque essa está relacionada aos valores sociais e humanos que são atualizáveis, ou seja, algumas coisas que os autores escreveram no passado, mas que ainda hoje permanecem na sociedade. Então, aqui fala muito sobre solidariedade, sobre empatia, sobre resiliência, sobre preconceito. Então, essa é mais interpretativa. Então, muita gente pensa que o Enem é todo interpretativo, mas não. Viu que a gente tem análise de contexto, a gente tem análise de estrutura textual, essa sim. Eu vou ter que ler o texto. Esse daqui não dá para responder sem ler o texto, porque eu vou ter que buscar no texto justamente esses valores éticos, morais, humanos e sociais que o autor daquele texto decidiu tratar na obra. Ou seja, esse é mais temático. Tá certo. Professor Beto, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelas dicas. Recado aí para todo mundo que vai fazer a prova no domingo. Galera, muita calma, certo? Lê o textinho. Respeita o comando da questão. Se o comando da questão está pedindo aquilo, respeita o que ele está pedindo e é só aplicar com calma, tá certo, pessoal? Todo mundo saindo de casa cedo, chegando uma hora de antecedência, canetinha preta e carteira de identidade, viu? Não esquece. Boa prova. Valeu, professor. Amanhã a gente tem mais.